Bom dia, paz do Senhor Jesus. Continuando, Mateus capítulo 21, a partir do versículo 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão somente folhas. Ele disse: Nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. Os discípulos, vendo isso, maravilhavam, dizendo: Como imediatamente secou a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse: Em verdade vos digo, se tiveres fé e não duvidardes, não só farei feito essa figueira, mas até este monte disserdes: ergue-te daqui, precipita-te no mar, assim será feito. Tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Jesus, ele, manhã cedo, né? Levantou, avistou uma figueira e foi lá perto da figueira procurar algum fruto, alguma coisa para comer. Ele estava com fome. E ele procurando ali, só achou folhas. Se não folhas, a Bíblia fala. E ele pegou e falou: Nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou imediatamente. Os discípulos, vendo aquilo ali, ficaram impressionados com o poder da palavra ali. E Jesus fala assim, em verdade vos digo, se tiveres fé, não duvidando, não só fareis feito essa figueira, mas a este monte. Erga-te, precipita no mar, assim será feito. Tudo que pedis em oração, crendo recebereis. A Bíblia fala que no final dos tempos, as pessoas não teriam mais fé. Jesus fala assim: quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra. A gente às vezes não sabemos orar. Às vezes nós falamos de fé, mas não temos fé. Pregamos de cura, mas não temos fé que Deus pode curar. Pregamos que Deus pode restaurar um casamento, mas não cremos. Pregamos que Deus pode libertar uma pessoa das drogas, mas não cremos. A fé é na prática. A fé é no seu dia a dia, vivendo a fé. E Jesus fala: se vocês tiverem fé e não duvidar, não só essa figueira, mas esse monte. Você fala assim: precipita no mar, ele vai precipitar. E ele fala: tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Vivendo uma geração que não ora mais. Uma geração que não crê mais na palavra de Deus. Não crê mais que Deus pode fazer. Uma geração incrédula. Que nesse final dos tempos, irmãos, nós possamos ter fé. Que nesse final dos tempos nós possamos ter joelho dobrado. Porque nos últimos dias, a volta de Jesus se aproxima. A vinda do anticristo está próximo. O que mais precisamos é ter fé e joelho no chão. Para poder suportar esses dias maus. Para poder suportar esses dias de aflições aqui nesse mundo. Jesus fala: tudo que pedires em oração, não duvidando. Tudo que pedires tendo fé e não duvidardes, será feito não somente a figueira, mas esse monte. Essa luta, essa dificuldade, as provações vai passar se você tiver fé, se você orar, crendo. Então, irmão, nós temos que crer, nós temos que procurar crer na palavra de Deus. Crer que Deus pode fazer. Crer que nós servimos um Deus que faz milagres. O que é uma pessoa, o que é um drogado? Às vezes seu filho está aí, está nas drogas e você não tem mais jeito. Para Deus isso não é nada. Deus não pode mudar meu marido, minha esposa. Deus não pode mudar o meu filho, a minha situação no meu trabalho. Deus pode mudar. Basta nós crer. Basta nós perseverar em oração. Basta a gente ter fé. Os discípulos ficaram impressionados com isso. Porque Jesus tinha fé. Ele falava e acontecia. Versículo 23. E chegando ao templo, cercaram-se dele, já estando ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo... Ele chegou ao templo, cercaram-se dele, estando ele já ensinando, os principais sacerdotes, os anciãos do povo, dizendo... Com que autoridade faz isso?
Quem te deu tal autoridade? Cercaram Jesus ali, perguntando para ele: que autoridade você está fazendo isso aí? Esses milagres, essas curas, essas libertações, esses ensinos de vocês, esse ensino seu. Quem te deu autoridade? E esse povo se maravilhavam. Eles não tinham inveja. Os fariseus, irmão, os escribas, os sacerdotes não tinham inveja porque ele estava fazendo um milagre. Tinha inveja porque ele estava cumprindo o papel messiânico dele. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então eles foram lá: mas que a autoridade está fazendo isso? Quem te mandou fazer isso? Jesus respondeu e lhe disse: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, eu também direi com que autoridade faço isso. Jesus mandou uma pergunta também. Jesus, ele recebeu uma pergunta e ele mandou outra pergunta. O batismo de João era do céu ou dos homens? Jesus pergunta: o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que você não credes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideravam João como profeta. Eles ficaram entre eles assim: e agora, o que nós vamos falar? Nós falar que é do céu, ele vai falar assim para nós: por que vocês não crêem? Se nós falar que é dos homens, nós tememos o povo, porque o povo fala que João é um profeta. E não respondendo a Jesus, lhe disse: não sabemos. A sabedoria de Jesus, respondendo uma pergunta. E eles não tinham como responder, ficaram uma boca de sinuca, né? Aí Jesus falou assim: também não direi com que autoridade faço isso. Jesus não aliviava, irmãos, contra os fariseus. Jesus, ele não aliviava nem um minuto contra a liderança religiosa. Então por que nós temos que aliviar? Quantas pessoas chegam: meu irmão, você está metendo pau no pastor, você está falando mal das igrejas. Não está falando mal, está falando a verdade. Falar mal é uma coisa, falar a verdade é outra. Jesus não aliviava. Falando: então tá bom, então não vou falar com que autoridade também faço. Jesus não dava o mínimo espaço para eles fazer o que quiserem ali. Versículo 28. Mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e se dirigindo ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, se arrependendo, se foi. Se dirigiu ao segundo e falou de igual modo. Respondendo ele, disse: eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, adiante de vós no reino de Deus, porque veio João a vós no caminho da justiça e não credes, mas os publicanos e as prostitutas, meretrizes, não o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois de vós arrependei-vos. Ele conta uma parábola agora para dar uma cutucada nos fariseus. Fala de 2 filhos. O pai fala assim: vai trabalhar na vinha. Ah, não vou. Mas se arrependeu e depois foi. O outro: eu vou, Senhor. Não foi. E ele pergunta assim: qual dos 2 fez a vontade? Ele falou: o primeiro. Aí Jesus fala assim: as prostitutas, as meretrizes, entram primeiro no reino de Deus do que vocês. Não adianta, irmãos, a gente falar assim que: eu vou fazer, Senhor. Eu vou cumprir, Senhor, mas não faz. A Bíblia fala assim: aqueles que me amam, Jesus fala, aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Senhor, eu prometo que vou ser fiel ao Senhor, prometo que não vou adulterar, prometo que não vou fornicar, não vou prostituir. Prometo, Senhor. Mas não faz. Mas não cumpre.
Enquanto os prostitutas, lá na frente, eu não quero, mas depois se arrepende. E Jesus estava falando para ele, os prostitutas, os publicanos, que era considerada a escória ali, trabalhar para o governo de Roma, estão entrando primeiro no reino de Deus do que vocês. E ele fala, João veio, a voz do caminho da justiça, não crê. João veio rigorosamente ali, não comendo, não bebendo. Vocês não crê. Mas os publicanos e as prostitutas se arrependem e entram primeiro no reino de Deus. Vós, porém, vendo isto, nem depois disso, né, vocês vendo isso, as prostitutas entrando, os ladrões entrando, os publicanos entrando, vocês não crê, não se arrepende, não crê. Irmãos, arrependimento, irmãos, não é você chorar. Arrependimento, irmãos, não é você, tô chorando aqui, Deus também não. Arrependimento, irmãos, é a gente abandonar o pecado. O arrependimento é a gente abandonar o pecado, abandonar as coisas más. Isso é um arrependimento. Jesus estava falando para ele, nem depois de tudo isso vocês não crê. Vocês estão vendo elas entrando, se arrependendo. Quantas pessoas aí, irmão, nas ruas? Eu estava em Três Lagoas pregando esses dias. Um rapaz que vive nas drogas em Araçatuba me encontrou lá. Trabalhando, tudo. Se arrependeu, servindo a Deus. E os pastores? Que andam no pecado. Andam no adultério, na prostituição, na politicagem, no estelionato. Se arrependem? E os evangélicos se arrependem? Enquanto isso, as prostitutas nas ruas estão se arrependendo, os homossexuais nas ruas se arrependendo, mudando de vida. E esses pastores vendo tudo isso, mesmo assim não se arrepende. Não se arrepende. Por isso, irmão, nós temos que estar nos arrependendo dos nossos pecados, irmão. Por isso nós temos que estar vivendo em santidade. Porque Jesus está falando, João veio a voz no caminho da justiça. E João pregava, irmãos. João batia pesado. João não aliviava. Batia pesado. E vocês não... João veio no caminho da justiça e vocês não creram. Mas os publicanos e as prostitutas o creram. Vós, porém, vendo tudo isso, nem depois vos arrependestes. Então, irmãos, vamos buscar Deus, vamos nos arrepender dos nossos pecados, para poder ter vida eterna. Amém? Não vai dar para terminar tudo o capítulo, senão vai ficar muito grande o vídeo. Eu não faço vídeo muito grande, para não ficar muito grande assim, para depois... Eu estou fazendo vídeos curtos, para dar tempo das pessoas assistir, é coisa rápida, mas mesmo assim o povo não assiste. Mas no dia do juízo Deus vai mostrar todos os capítulos, versículos da Bíblia. Porque as pessoas não querem a verdade, as pessoas querem viver na mentira. Então vamos terminar aqui Mateus 21, do versículo 18 ao 32. Por isso que eu falo, irmãos, leiam a Bíblia. Leiam a palavra de Deus, vamos nos arrepender. Vamos ter fé, vamos orar. Vamos nos arrepender, ter fé, orar para poder ser salvo. Para poder viver nesse mundo caído. Amém? Leiam a Bíblia. Que Deus abençoe e tenham um ótimo dia.